Fala, meu time, como é que vocês estão? Bem demais, animados para mais essa aula? Pedrão, o que você conta de bom essa semana pra gente? Ó, o tema da nossa aula de hoje é um tema da semana passada também foram assim, tá? Temas centrais, temas objetivos, temas pincelados para que a gente consiga fazer uma análise global e ao final dessa nossa live nós temos a certeza de falar: poxa vida, agora eu entendi esse tema, agora eu consegui responder questões dos principais concursos nacionais e eu tô apto a avançar no estudo da dogmática penal. Meu time do coração, hoje nós vamos estudar lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo, beleza? Algumas aulas nossas, para quem acompanha aqui, vocês perceberam que a gente já estudou lei penal no tempo, lei penal no espaço. E hoje a matéria ela vai versar sobre lei processual no tempo. Há uma diferença, mas eu tenho certeza que ao final do nosso encontro você vai falar: poxa, Pedrão, tranquilo, eu entendi, bora para o próximo tópico. Vamos junto? Vamos junto, sem mais delongas, porque conteúdo bom é conteúdo rápido. Presta atenção. Eu tô dentro do estudo do Código de Processo Penal. Beleza. E aqui, como qualquer disciplina, no primeiro lugar nós vamos fazer uma separação de lei processual no espaço e lei processual penal no tempo. A lei processual no espaço, ela vai delimitar a aplicabilidade da lei processual penal dentro do espaço geográfico. Motivo pelo qual eu coloquei para vocês aqui no material o mapa do Brasil. Princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade, não é, meu time? Olha lá. Então, quando eu pensar em lei processual, nós vamos pensar no artigo 1º do Código de Processo Penal. Quando eu pensar em lei processual penal no tempo, eu já faço referência ao artigo 2º do CPP. Pedro, a nossa aula ela é voltada para a lei processual no tempo. Óbvio, já deixei claro. Mas vamos dar só uma passada, porque vai ser objeto de aula futura. Lei processual no espaço. O que seria isso? O que é esse tal do artigo 1º? Para que a gente não também não simplesmente passe sem falar. Olha só. O artigo 1º ele vai dizer o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por esse código. Então olha que bacana. Lembra que eu coloquei o mapinha no Brasil? Porque a lei processual penal, ela tem regência, ela tem aplicabilidade em todo o território brasileiro. Ressalvada, e aí nós temos as exceções nas quais não se aplicará o CPP. E eu vou passar por cima, até porque realmente é uma matéria que desafia uma nova aula, mas só para que você não fique perdido dentro do Código de Processo Penal. Olha lá, o artigo 1º diz: o CPP ele vai ter aplicabilidade em todo o território brasileiro. Show! Quando que vai ter as exceções? Nos tratados em convenções e regras de direito internacional. Essa aqui também vocês estão craque já, né, feras? Pedro, como assim eu não vou aplicar o CPP quando eu estiver diante de uma exceção de um tratado, de uma convenção e regra de direito internacional? Você sabe, exemplo clássico das imunidades de diplomata. Lembra o diplomata? Não vou aplicar o CPP. Segue o país da origem do diplomata. O Brasil, por exemplo, meu time, ele é signatário, ele submeteu à jurisdição internacional do Tribunal Penal Internacional, do TPI. Nas hipóteses dos crimes de incidência de competência do Tribunal Penal Internacional, o Brasil não aplicará as regras do CPP. Ah, Pedrão, pô, agora entendi. Já entendi. E esse 2 aí, Pedrão?
as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de estados, nos crimes conexos com os dos presidentes da República e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Meu time, aqui foi alteração constitucional. Agora eu tenho nos crimes de responsabilidade, eu não vou aplicar o CPP ao julgamento no Senado. Lembra? Os crimes de responsabilidade, julgamento no Senado. Ah, Pedrão, putz, meu. A gente vai aprofundar hoje? Não, não vamos aprofundar. É só para que você tenha noção, você saiba separar o que é lei processual penal no espaço, e aí a gente afunda na matéria de lei processual no tempo, que é o tema propriamente da nossa aula. 3. Que eu não vou aplicar o CPP os processos de competência da Justiça Militar. Lógico, vocês sabem que nós temos um código próprio de processo penal militar. Em havendo essa codificação própria, pelo princípio da especialidade, eu não vou aplicar o CPP, mas vou aplicar o Código de Processo Penal Militar. E o 4 e 5, galera, já eu nem vou ler, porque esses aqui, essa lei é antiga, né, de lá de 40, então nós não temos mais tribunais de exceção, ela é vedada pela Constituição Federal, mas processo de competência de tribunal especial e os processos por crime de imprensa. Mas só para vocês saberem, então, as 3 principais regras que ainda estão recepcionadas pela Constituição são essas 3. Muito tranquilo, né? Então isso, quando eu penso no artigo 1º, eu estou pensando no juízo de incidência territorial. Quando eu vou aplicar o Código de Processo Penal a crimes praticados no Brasil. E aqui a regra é CPP para tudo que acontecer no Brasil, à exceção dessas 3. Tratado internacional, crime de responsabilidade dessas figuras, presidente, ministros em conexão com o presidente ou dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o de competência da Justiça Militar. E aí eu vou aplicar o Código de Processo Penal Militar, beleza? Aliás, o Código de Processo Penal Militar, que toda a aula dos crimes dolosos contra a vida a gente fala, que é onde há a previsão da execução da pena de morte, quebrando a natureza absoluta da garantia individual fundamental à vida, né? Que ela é relativa tanto nos casos de legítima defesa quanto na tal da pena de morte em época de guerra, e a execução desta pena tem previsão normativa lá no Código de Processo Penal Militar, que é o fuzilamento. Perfeito, meu time? Tranquilo? Pedrão, mas você disse que o tema da aula é lei processual penal no tempo? E olha que legal. E agora a gente vai entrar na matéria propriamente dita. E agora eu quero fazer uma separação. Em primeiro lugar, eu separei com vocês lei no espaço, lei no tempo. Agora nós vamos entrar... Eu vou até colocar em verde aqui, ó. Até colocar em verdão aqui, ó. Lei no tempo, beleza? Mas antes eu quero separar com vocês a diferença de lei penal e lei processual penal no tempo. Olha só, lei penal. Conforme a redação da nossa Constituição Federal, a lei penal no tempo é regida pelo princípio da irretroatividade, salvo para beneficiar o réu. Então a regra da nossa Constituição, do nosso próprio Código Penal, é a irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí, se você for na nossa aula, que já tem aqui na plataforma, você vai ver que eu tenho as hipóteses de extra-atividade da lei penal, quando ela extravasa, quando ela extrapola. E quais são as modalidades de extra-atividade? A retroatividade e ultra-atividade. Quando que eu tenho extra-atividade, e aí a extra-atividade de gênero das espécies retroatividade e ultra-atividade. Retroatividade, ela retroage, a lei penal, ela retroage, ela volta para o passado, porque ela beneficia o réu. E a ultra-atividade, ela ultrapassa a sua vida,
porque ela é mais favorável ao réu, ela permanece com efeito prático por ser mais favorável ao réu. Também não é objeto dessa aula, mas só para você entender. A regra é da irretroatividade, mas a lei penal ela pode sim retroagir para beneficiar o réu, e esse movimento de lei no tempo penal nós chamamos de extraatividade. Pedrão, e a lei processual penal? Aí aqui eu deixei claro aqui para vocês, olha, quanto à lei processual penal no tempo, utiliza-se o princípio da aplicação imediata. Ih, Pedro, a gente vai entrar muito nisso aqui, fica tranquilo, ó. A aplicação imediata conforme o artigo 2º do CPP, na forma que, uma vez promulgada e vigente, determinada lei processual penal deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, mesmo, e aqui que você vai gravar inicialmente, mesmo que seja mais gravosa. Caramba, Pedro. Beleza. Agora, com essas noções introdutórias, eu acho que eu entendi. A lei processual no tempo ela é diferente da lei processual penal. Na lei processual penal, na lei penal, ela vai retroagir se beneficiar o réu. A este movimento, nós chamamos de extraatividade. Na lei processual penal, não. Uma vez promulgada, a lei processual passa a ter aplicabilidade imediata, ainda que seja mais gravosa ao réu. Sim. E isso, gente, nós extraímos do artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade de atos realizados sob a vigência da lei anterior. Olha o que diz o artigo 2º e lembrem-se, o artigo 2º é justamente o tópico que nós trabalhamos na aula de hoje. Lei processual penal no tempo, artigo 2º. E agora nós chegamos no artigo 2º propriamente dito. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então eu tenho duas características aqui, ó. Eu tenho duas características. Quais sejam essas características? Como que a gente poderia colocar essas duas características? A primeira regra, a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos anteriores. Então eu tenho duas características. Ela tem aplicação imediata. Eu tenho a primeira grande característica, ela tem aplicação imediata. Vamos colocar até outra cor, porque ali embaixo vai ficar, pelo que eu anotei ali, imediata. E a segunda independe se é favorável ou prejudicial ao réu. Perfeito? A primeira característica ela é imediata, a segunda característica ela independe se é favorável ou prejudicial ao réu. Vou colocar assim, bem como não prejudica os atos passados. Pedrão, vamos desenhar melhor isso? Vamos desenhar melhor isso? A gente faz junto aqui, vamos construir junto. Se eu pudesse definir para os senhores, e aí vocês vão me mandando aí a mensagem, tá, galera? Quem está assistindo essa aula depois, pode me mandar no Instagram, por exemplo. O meu Instagram é Pedro Andrade LR, @Pedro Andrade LR. Me manda uma mensagem e eu vou te responder no menor tempo possível. Como é que nós poderíamos resumir aqui? Eu vou fazer isso com vocês agora, para que não reste dúvida, porque ainda nós temos algumas coisinhas a tratar. Bom, bora lá. Vamos dar um geralzão aqui. Com base nas características, com base nas características apontadas, o que nós podemos extrair? Os novos dispositivos, as novas regras, né, galera, de processo penal, os novos dispositivos processuais
penais, os novos dispositivos processuais penais, o que acontece? Podem ser aplicados de forma imediata, galera, claro, a crimes praticados antes de sua entrada em vigor. O que se leva em conta é a data. É a data do quê? Da realização do ato. E não da infração penal. Olha só. Calma que eu vou explicar para vocês. Pedro do céu. Não entendi. Entendeu sim. Pelo amor de Deus, você entendeu. Gente, aqui nós vamos seguir o brocado Tempus Regi Actum. Olha o que eu coloquei para vocês no slide. Com base nas características apontadas, o que nós podemos concluir? Os novos dispositivos processuais penais podem ser praticados podem ser aplicados, a crimes praticados antes de sua entrada em vigor. O que se leva em conta é a realização do ato processual e não da infração penal. O que se leva em conta é a realização da data da realização do ato processual. Pedro, não entendi. E não da infração penal. Eu vou até colocar isso aqui de outra cor, assim, ó. Não, isso aqui ficou uma desgraça, essa cor. E não da infração penal. Exemplo. Crime. Vamos colocar dia 1º de janeiro de 2024. Alteração de lei processual penal. Foi dia 1º/3/2024. Ato processual a ser praticado. 1º/4/2024. Olha nessa brincadeira bem básica, galera. O crime foi em janeiro de 2024. Alterou-se a lei. E ela trouxe uma nova regra de processo penal. Alteração de lei processual penal. Nova regra. Pergunta, aí o ato processual vai ser praticado no dia 1º de abril de 2024. Aqui, ó. Vamos até colocar outra corzinha. A resposta é: eu não aplico essa alteração legislativa de março, porquanto o crime foi lá de janeiro. 2. Eu tenho que analisar se eu vou aplicar ou não essa lei, porque se ela for benéfica, eu vou aplicar. Essa lei de março for benéfica, eu aplico. Mas se ela for prejudicial, eu descarto, deixo pra lá. Ou eu vou aplicar eu vou aplicar independentemente se ela é benéfica, prejudicial, por conta da característica da imediatidade dessa lei processual. Ai, Pedro, agora eu entendi. E aí, galera? O que vocês acham? Isso, eu vou aplicar independentemente se ela é benéfica, prejudicial, porque nós acabamos de estudar que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. O ato não irá ser produzido ainda? Sim, Pedrão. Logo, eu farei. Agora me diz o seguinte, e se essa alteração ela fosse lá, em vez de ser no dia 1º de março, ela fosse em 1º de maio. Eu vou retroagir para refazer o ato processual que foi praticado em 1º de abril? Não. Porque a própria lei ela conclui sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Que legal, Pedrão. Putz, agora eu entendi.
Agora ficou muito claro, ficou muito claro. Então aqui, galera, nesse caso eu vou aplicar sim a lei processual que trouxe essa nova regra de procedimento lá do dia 1º de março de 2024. Ah, boa! Pedrão, agora eu tô na dúvida com o ponto. Eu já entendi das características, eu aplico ela desde logo, essa lei não vai interferir nos atos que já passaram, mas eu vou aplicar lá o processo em andamento, eu não vou olhar para a data do crime, o crime foi anterior à edição da lei processual, então eu não posso retroagir, porque o tempo do crime o tempo do crime vai ser o momento da ação ou omissão. Não, Pedro. Eu vou aplicar de imediato. Mas como que eu faço isso dentro da relação processual? Quais são as teorias que a doutrina nos trouxe para avalizar qual é o momento certo para que eu faça a incidência dessa nova regra processual? Quando houver conflito de leis processuais no tempo, colisão de leis processuais no tempo, quando eu incido a nova e a antiga? Pedro, como assim? Eu trouxe para os senhores aqui, bem mastigadinho. Mas antes de falar do conflito de leis no tempo, eu vou aprofundar, porque eu acho que a gente consegue, tem tempo para isso, eu quero deixar vocês gabaritados nisso. Eu ia até pular, mas eu acho super importante. Por quê? Prestem atenção comigo. Aliás, nós tivemos recentemente no caso famoso do Robinho, né? A transferência de execução de pena. Na oportunidade, o STJ, ele considerou a alteração legislativa da lei de imigração, lá do artigo 100 da lei de imigração, uma norma de natureza processual. E por ser processual, eu vou aplicar desde logo, ainda que prejudicial ao Robinho. E eu não analisaria a data do crime. Se o crime foi em 2023 e a lei veio em 2017, não importa, porque ela é uma lei processual. Olha você entendendo a decisão que se deu num caso midiático. Agora prestem atenção, meu time. A doutrina ainda quebra o pau com relação a isso. Fecha o tempo, meu time. Olha só, eu tenho normas processuais genuinamente processuais. Quem diz isso é o Renato Brasileiro. E o que diz essas normas genuinamente processuais? São aquelas que cuidam de procedimento, técnicas do processo. Então, se depois da citação vem defesa preliminar, se recebe a denúncia e depois manda apresentar RA, como é que funciona a audiência, quais são os procedimentos, os ritos que nós adotaremos. Agora vocês concordam que existem leis processuais que ela tem uma carga mista, que são normas processuais materiais, ou como a doutrina alguma chamam, Lute, Badaró, de mistas ou híbridas. E essas são aquelas que abrigam diversos regramentos, quer de natureza penal, quer de natureza processual penal. Quando é que eu sei que uma lei tem norma penal? E aqui é muito tranquilo, né? Então, quando eu sei que uma norma tem natureza penal, ela vai cuidar de crime, de pena, medida de segurança para as hipóteses de absolvição imprópria, os efeitos da condenação, enfim. Quando tiver o direito de punir, isso seria a norma penal. E as normas processuais? As normas processuais, como eu já disse lá no caput, elas vão ser normas que vão ditar o ritmo do processo, as condições do processo, as regras do jogo. As regras do jogo, desde o início da persecução penal, ou melhor, da ação penal, porque a persecução penal engloba inquérito e ação penal, até a execução ou extinção da punibilidade. Agora, olha a conclusão que eu fiz. Se um dispositivo legal, embora inserido em lei processual, versa
sobre regra penal de direito material, a eles serão aplicáveis os princípios que regem a lei penal, de ultratividade e retroatividade da lei mais benigna. Olha que bacana. A doutrina, meu time, ela não tem ainda um ponto comum do que seria essas normas materiais. Exemplo, se eu trabalho com execução penal, normas que vão reger lei penal. Diante da doutrina do NUT, por exemplo, ele vai me dizer, Pedro, se uma lei processual vai alterar regras de progressão de regime, eu estou diretamente vinculado a direito material, liberdade. Se vem uma lei para alterar decadência, perempção, prescrição, que são causas de extinção da punibilidade lá do 107, mas que estão regulamentadas no CPP, eu tenho eu tenho conteúdo de direito material. Sendo que se eu tenho reflexos na liberdade do agente, eu penso em norma mista, híbrida, e aí eu vou aplicar todas as garantias constitucionais, em especial da retroatividade, que vai ser a ultratividade, a retroatividade da lei mais benigna. Mas aqui é uma discussão mais abrangente. O que você tem que saber é esse quadro. E a gente vai ver como é que isso é aplicado. Agora, você não pode desconhecer que nós temos duas categorias de leis penais processuais. Uma lei penal processual material e uma lei processual genuinamente processual, que ela vai cuidar exclusivamente de rito, das regras do jogo. Já jogou Uno? Cada um tem sua regra. Xadrez, não tem as regras do jogo? São as regras que vão codificar a nossa ação penal. Se você está pensando em regramento simplesmente de procedimento, norma genuinamente processual. Agora, se ela vai resvalar no seu direito à liberdade, nós pensamos em conteúdo híbrido, conteúdo misto. E aí aplica-se as garantias constitucionais. Boa demais, bom demais. Sigamos, meu time. Agora é o que eu havia comentado com vocês sobre o conflito de lei penal. Conflito de lei penal processual no tempo. Como assim, Pedrão? Gente, vocês sabem que o processo penal tem uma linha. Ele tem um caminho a percorrer. Processo, uma sucessão de atos sequenciais e organizados no tempo. Eu tenho a denúncia, eu vou ter, dentro da persecução penal, a fase extrajudicial do inquérito. Ao final do inquérito, na oportunidade na qual eu vou colher indício suficiente de autoria, prova da materialidade, e que vai fundamentar eventual medidas assecuratórias, mas no relatório final do inquérito policial, da conclusão do inquérito policial, o delegado vai me apontar materialidade e indício suficiente de autoria. E ele encaminha ao Ministério Público, que vai ter três oportunidades, três possibilidades. A primeira possibilidade é arquivamento. A segunda possibilidade é determinar novas diligências à autoridade policial. E terceira possibilidade, oferecer a denúncia lá com base nos critérios do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ofereceu essa denúncia, ele oferece e aí o juízo de direito fará admissibilidade. Se a denúncia atende aos critérios deste artigo que eu acabei de falar, do 41. Pedrão, check, tá tudo certinho. Tem justa causa inicial para ação penal, enfim. O que o juiz faz? Manda citar. Cita o réu, procedimento comum, ele vai apresentar a RA, resposta à acusação, lá do 396, 396A do CPP.
apresentou RA, se não for hipótese de absolvição sumária, o juiz determinará dia e hora para a audiência de instrução, debate e julgamento. Far-se-á a audiência com base lá no 400 do CPP e ao final dessa colheita de prova, o último ato interrogatório, eu tenho as alegações finais, podem ser o debate oral ou as alegações finais por escrito, e ao final o juiz dará uma sentença. Dessa sentença cabe apelação, inaugurando-se a fase recursal. Beleza? Então olha que legal, eu tenho a fase postulatória, inicial da denúncia, eu tenho a fase instrutória, que se encerra com a sentença, inaugurando-se a fase recursal, eventualmente, se alguma das partes se insurgir da decisão de primeiro grau. Aqui, sem novidade. A minha pergunta é, e no decorrer dessa linha do processo, se eu tenho uma nova lei processual penal, qual é a teoria que o código adota? Meu Deus, Pedro, agora eu entendi. Você está falando de regra do jogo. Eu preciso saber da regra do jogo antes do jogo começar? Durante o jogo? Quando eu posso alterar essa regra? E é o que nós vamos solucionar agora. Olha só. Sistemas de conflitos de leis processuais. A primeira teoria é o sistema da unidade processual. E aqui eu trouxe para vocês já o que significa. O sistema da unidade processual. A lei que iniciou o processo irá regê-lo até o final. E agora? A lei que iniciou o processo irá regê-lo até o final. Nós acabamos de fazer um exercício que diz: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob sua vigência. Então nós já chegamos à conclusão que esse primeiro sistema da unidade processual, se eu comecei o processo com uma lei processual, eu vou até o trânsito em julgado com ele. Não é essa a regra. A lei processual, ela tem aplicabilidade imediata. Ela entra no processo e ela não quer saber a data do crime, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber se é mais vantajosa ou mais prejudicial. Ela simplesmente irá incidir. A única ressalva é que ela vai preservar os atos que já se passaram. Se na vigência dela, a alteração que ela faz de procedimento já houve aquele ato processual, preservado. Então esse aqui não. Próxima. Sistema das fases processuais, que é um sistema intermediário. A lei que iniciou a fase processual, ela vai terminar. Então lembra que eu falei para vocês, eu tenho fase postulatória, fase instrutória e fase decisória. Então, se eu estou dentro da fase postulatória, até a resposta à acusação, em denúncia em RA, mudou a regra aqui, eu espero acabar a fase postulatória e aplico na próxima fase. A regra mudou na fase instrutória, eu vou isolar essa fase processual e aplico na fase subsequente. É essa a ideia? É a mesma coisa, galera. Não, eu não vou isolar nada. Ela tem aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata. E aqui, a última. Sistema de isolamento dos atos processuais. A lei rege unicamente o ato processual a ser realizado. Claro, então lembra que eu tenho dentro do processo uma sucessão de atos? A ideia é, eu faço um ato processual preservado. Se surgir uma lei nova processual penal, ela vai incidir daqui para frente. Mas esse ato ele está preservado. Então eu tenho o isolamento de cada ato processual. E mais uma vez, lembrando, a lei ela trouxe essa previsão na segunda parte do artigo 2º, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ela preserva o ato jurídico, perfeito? Ela preserva o ato de instrução. Então o Brasil adotou o tempus regi actum.
Se eu farei agora a audiência de instrução e julgamento, eu farei com base no artigo 400 do Código de Processo Penal. Mesmo porque eu não tenho bola de cristal para saber qual que vai ser o ato processual eventual futuro que o Congresso irá disciplinar. Faço esse ato. Se porventura eu acabei a audiência de instrução e antes da sentença mudou a lei, pouco importa. Porque aquele ato está preservado. Se mais prejudicial, benéfico, pouco importa. Beleza? Teoria, sistema de isolamento dos atos processuais. A matéria, meu time, ela é bem curta mesmo. Não tem BO. Se você pudesse gravar um quadro, seria esse. Pedrão, mas eu acho que eu tô meio inseguro. Se você tá inseguro, vamos fazer algumas questões. Vamos começar logo de cara com a CESP, para dar um porradão na gente. 2024 agora. Agente de polícia. Beleza? Olha o que diz a assertiva. E aqui a gente vai colocar se está certo ou está errado. Em regra, a nova lei processual só alcançará as ações penais referentes a crime praticados após a sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade. Aqui não, meu time, porque aqui ele colocou lei processual. Olha como você já sabe. Tá errado. Porque em regra, a nova lei penal só alcançará as ações penais referentes a crimes praticados após a sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade. Mas aqui ele não colocou lei penal, é lei processual penal. A lei processual penal tem aplicabilidade imediata e eu não olho nunca para a data do crime, e sim para a data da vigência da alteração legislativa e o momento processual que eu estou. Lembrando que adotamos a teoria do isolamento dos atos processuais. Erradaço. Ah, Pedro, agora tá ficando fácil. Vamos ver essa aqui? Essa é VUNESP, delegado de polícia, de São Paulo, hein? Let's go. A lei processual aplicar-se-á prontamente, desde que favoreça o acusado. Tô nem aí se favorece ou prejudica. Lei processual, hein? Tô nem aí. B. A menos que o magistrado verifique situação de exclusão de direito de recurso do acusado. Não tem essa reserva, gente, legal. Olha só. A menos que o magistrado verifique situação de exclusão de direito de recurso. Eu não analisarei se ela é benéfica ou não. Eu analisarei se o ato já foi praticado, sim ou não. Olha, agora, nossa, está muito claro. Vamos para C. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Perfeito! A lei ulterior, posterior, que traz uma nova regra, o que você tem que analisar no processo é se aquele ato já foi praticado. Se não foi praticado, a lei processual penal nova deve ser observada. Essa aqui está correta. Mas vamos ver se a D está correta, porque às vezes a gente anula essa prova aí. D. Desde que haja concordância da defesa e do órgão acusatório. Não há essa cooperação, não há esse acordo comum. A lei processual penal, nossa, estou ficando repetitivo, né? Tá parecendo que tá no repeat essa aula. Mas é verdade, tem aplicação imediata. E, desde que ratificados expressamente os atos praticados, não precisa dessa ratificação. A lei já disse, essa ratificação é ex lege, é em decorrência legal. Está errada aí. Nossa, Pedrão, bom demais, hein? Show de bola. Próxima. CESP também 2023. João praticou um crime em 4 de abril de 2020. Em 21 de julho de 2021 foi oferecida ação penal. Tendo a condenação sido proferida no dia 15 de fevereiro de 2022. Antes do julgamento da apelação, interposto em 10 de maio de 2022, entrou em vigor a alteração legislativa estritamente processual, que altera todo o regramento sobre a matéria na primeira instância, trazendo benefícios para o acusado, mas prejuízo em outros aspectos.
Aí, na situação hipotética apresentada, a nova lei processual, e aqui é muito legal porque a banca colocou estritamente processual para que não desse nem margem à dúvida se você estava pensando numa lei genuinamente processual ou uma lei processual híbrida, lembra? Aqui é genuinamente processual. E aí você tem que responder. Presta atenção, o João praticou o crime em abril de 2020. Essa ação penal lá em 2021 foi oferecida. Tendo a condenação sido determinada, prolatada em 22. Antes do julgamento do recurso, entrou em vigor, ou seja, depois da condenação, uma lei processual que vai alterar toda a fase postulatória e instrutória. A pergunta é, e agora? E agora você já sabe. Vamos ver se a gente sabe mesmo. Deve ser aplicada ao caso. Opa, cadê minha nossa questão? Deve ser aplicada ao caso, limitando-se aos dispositivos que trouxeram benefício negativo. Eu tenho preservação dos atos praticados sobre a sua vigência. E eu não estou nem aí se ela é prejudicial ou benéfica. B. Deve ser aplicada ao caso, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Preservação dos atos processuais. Não. Não deve ser aplicada ao caso, uma vez que, se aplicada desde logo, vamos ver, não deve ser aplicada ao caso, uma vez que se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Olha aí, isso aqui tá boa, hein? Vamos ver a letra D. Pode ou não ser aplicada ao caso, a depender da, olha como se repete, da manifestação expressa do acusado. Não tô nem aí para a vontade dele, meu time. Não deve ser aplicada ao caso, uma vez que parte da lei poderá trazer prejuízo ao acusado. E eu não quero saber se ela é benéfica ou maléfica. Princípio do tempus regi acto. Eu vou aplicar de forma imediata. A única ressalva é a preservação dos atos então praticados. Gabarito letra C. Caramba, Pedro, eu tô acertando todas. Tá, claro que tá. Você vai acertar mais. Olha essa aqui. CESP também, promotor de justiça. No que diz respeito à norma processual penal, aos sistemas processuais penais e à investigação criminal, julgue o item subsequente. No ordenamento jurídico brasileiro, em regra, a lei processual será aplicada com fulcro no princípio tempus delicti. É isso, meu time? Negativo. Olha aqui, o princípio é tempus regi actum. Olha aqui, errado. O correto é tempus regi actum. Eu não estou analisando a data do crime. Eu não analiso para efeito de lei processual a data do crime. Eu analiso a data da vigência da lei processual inédita, nova. Então essa aqui está hiper errada, hiper erradinha. Putz, meu, vocês estão gabaritando, hein? Mais uma da CESP, procurador do DF. Olha só como as questões elas não aguentam, ninguém aguenta mais. A lei processual penal, a nova lei processual penal, ainda que seja prejudicial à situação do agente, aplica-se aos fatos praticados anteriormente à sua vigência. E tinha que ter uma desgraça na prova da CESP, né? Salvo se já recebida a denúncia ou queixa. Não tem isso! A teoria que nós adotamos aí do isolamento dos atos processuais. Eu só não vou refazer tudo. O que foi feito, foi feito. Ah, Pedrão! Tô voando, meu amigo! Essa tá errada. Não tem nada certo. Não tem nada certo. A única coisa certa é você nessa aula hoje, meu time. Próxima. Prova para promotor substituto também. De acordo com as normas de direito intertemporal estabelecidas no Código de Processo Penal, se sobrevier nova lei processual no curso do processo criminal, deverão ser repetidos os atos processuais praticados no início de sua vigência.
caso esteja em desconformidade com o novo diploma. Tá errado. Caramba, Pedro, eu não tô nem gastando 2 segundos para fazer a questão. Você não tá, porque você tá fera. Seu codinome agora é lei processual no tempo. Você pode sair por aqui falando para todo mundo que você domina essa matéria. Quer ver? Por enquanto você não errou nenhuma. Auxiliar de perícia. Em caso de alteração legislativa no Código de Processo Penal que traga apenas disposições de direito processual, olha aqui mais uma vez essa ressalva, que traga apenas disposições de direito processual, norma genuinamente processual. É correto afirmar que referida alteração legislativa será aplicada com ressalva. Que ressalva, meu filho? Que ressalva? Respeitando a irretroatividade maligna. Não! Maligna é só essa alternativa. B. Apenas quando se iniciar uma nova fase processual. Nós não separamos por fase, nós separamos por ato processual. Isso aqui já está errado logo no começo. A depender do caso concreto, podendo as partes solicitar a manutenção do regramento anterior. A parte não vai solicitar nada. Tem aplicação imediata, ninguém solicita nada. Apenas para delitos praticados após a entrada em vigor da referida lei processual. Não, galera. Apenas para delitos praticados após a entrada, não. Ela tem aplicabilidade imediata. Eu não olho para a data do crime. Sobrou aí. Socorro. Será que aí tá certo ou nós estamos errados? Letra E. Desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sob a égide da lei processual penal anterior. Aí, graças a Deus, hein? A letra E está correta. Boa. Vamos para a última. Para a derradeira. Ah, não. Você achou que não caía, né? Você achou que esse quadro que eu trouxe era um quadro inócuo, inoperante, ineficaz. Mas não, meu time. Ela é uma pergunta que de vez por vezes aparece. E aqui, prova da CESP. Ó, CESP. Em razão das sucessões de leis genuinamente processuais penais, será observado nos processos em andamento o sistema das fases processuais, sistema de isolamento dos atos processuais, princípio do tempus delicti, princípio da ultratividade da norma e o sistema da unidade processual. Ah, que delícia quando cai uma questão assim, né? Nós sabemos que o nosso sistema ele trabalha com o isolamento dos atos processuais. Isolamento dos atos processuais. Não vou separar por fase, não vou analisar o processo começou com uma regra, termina com outra. Pode mudar a regra ao longo do processo, até porque a aplicação ela é imediata. E eu não olho para o tempo do crime, pouco importa. O que eu analiso é para a data da edição desta lei processual. Muito bom? Muito bom? Ou muito péssimo? Muito bom ou muito péssimo? Não, muito bom, né? É legal, né? Gostoso demais, né? Quando nós estudamos um ponto e nós respondemos as questões, e a gente responde as questões até... Eu tinha a previsão de responder as questões em meia hora, e nós matamos ela assim, de forma a jato, sem chance para gabarito errado. Vocês foram super bens e eu fico feliz com isso, porque demonstra que o conhecimento ele está em vocês. A gente só vai lapidar alguns pontos. E o mais importante, meu time, se ficou alguma dúvida dessa aula ou algum ponto a aclarar, chama aqui, ó. Chama no Instagram. Eu vou colocar aqui, cadê? Deixa eu colocar. Eu vou digitar aqui. Me chama no Instagram. E aqui lá é o melhor lugar que você tem para falar comigo, ó. Insta. O Insta é @Pedro Andrade LR. Pedro Andrade LR.
E lá, gente, vai ser o melhor lugar para a gente bater um papo sobre algum ponto da matéria, alguma questão que você queira me apresentar para que eu faça a inclusão nesse nosso material. Enfim, depois o material também ficará disponibilizado aos senhores. Com isso, meu time, eu me despeço da nossa live de hoje, deixando aquele forte abraço e aquela mensagem de você viu que é possível. Se você se dedicar a cada tópico do seu edital, como nós fizemos hoje, eu tenho certeza que o seu caminho será de muito sucesso. E eu os vejo na nossa próxima live. Valeu, meu time! Bons estudos!